Bem-vindos a mais um episódio do RPG Next Podcast. Eu sou o Rafael Batistella Luiz, o 47, e nesse momento de hiato em nossas aventuras, eu, o mestre, estou gerenciando esse tempo com edição mais rápida de podcasts para que sobre mais tempo para mim e permita que eu termine o preparo da nova aventura para as futuras gravações. Vale lembrar que a nossa próxima aventura não será mais de nenhuma fase de testes, e a previsão é de que ela renda meses de gravação, levando os personagens do nível 1 ao nível 4 ou até 5. Esses episódios só de aventura passarão a ter outro nome para facilitar a classificação na lista de podcasts. Maravilha? Então, enquanto esse chamado para aventura não chega, apresentamos a vocês uma série de entrevistas com os nossos futuros personagens. Confira agora a nossa primeira delas. Um grande abraço e não se esqueça de continuar a nos escrever enviando seus comentários e feedbacks lá no site. Fui! Boa noite a todos. Estou aqui com Sandoval Miels. É isso, Sandoval? Seu nome é esse? É assim que se fala? Sandoval Miels? Sandoval Miles, por favor. Nossa, obrigado por perguntar. Você vai repetir para mim? Sandoval. Sandoval Miles. Sandoval Miles. Sim. Sandoval Miles. De onde vem seu nome? Tem alguma origem? Meu nome, como tantas outras coisas em mim, tem uma origem que eu não entendo muito bem. Por alguma razão, eu simplesmente sou uma pessoa um pouco exótica. É algo que eu estou procurando entender melhor. Quem sabe no futuro os eventos me levam a compreender por que eu vim a ser assim. Interessante. Sandoval, você me corrige se eu errar seu nome, tá? Porque vai demorar talvez um tempinho para eu conseguir falar o seu nome corretamente. Não há problema, isso acontece. Bom, Sandoval, você foi criado pelo jogador Olavo, né? E provavelmente o Olavo ele seguiu as regras do livro do D&D da 5ª edição. Na página 11 nós temos aqui um capítulo, que é o capítulo 1, que é o passo a passo de como criar um personagem. E o primeiro passo para a construção de um personagem é escolher a raça. Eu olhando assim para você, Sandoval, você me parece um humano, tá certo? Perfeitamente, eu sou um humano. Isso chega a ser surpreendente nesse mundo que tem tantas raças fantásticas, mas ocasionalmente é bom ter um personagem humano também. E na frente do humano tá escrito que você também é uma palavra meio difícil de pronunciar, que é Tetirian. Tetirian, é isso? Sim, exatamente. Tetirian é uma sub-raça humana. Sim, a raça humana que costuma existir aqui na Costa da Espada. Ok, perfeito. Bom, depois da hora a gente chegar nos detalhes da sua raça, Sandoval, a gente fala um pouquinho mais sobre o que é ser humano, beleza? Beleza. Então o segundo passo é você escolher uma classe e pelo visto a classe sua é a sua profissão. Você acabou se profissionalizando e você virou... Não é que você virou, você é um feiticeiro, é isso? Exatamente, eu simplesmente nasci assim, eu tenho afinidade com as artes arcanas e elas se manifestam através de mim, de uma forma que eu, para falar a verdade, não entendo muito bem nem controlo completamente. Isso ocasionalmente leva a alguns efeitos indesejados, mas não é muito frequente. Você sabe me dizer se o jogador Olavo chegou a definir como é que você se tornou um feiticeiro? Como é que você acabou aflorando esse tipo de poder? Ou não, ainda isso não foi definido pelo Olavo? Não, ele não faz a menor ideia. Ele até tentou descobrir, mas acabou achando mais interessante entender como se faz um personagem no sistema. O futuro vai esclarecer ou não qual é a origem desses meus poderes. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele depois dessa entrevista, sugiro você perguntar um pouquinho para ele como é que você descobriu que você era um feiticeiro, beleza? Perfeitamente. Ok.
A partir da escolha da classe, né, você está no nível 1, você é um personagem que está começando a sua vida de herói e não tem experiência, apesar de um personagem nível 1 já ser um personagem bem evoluído se comparado com a população comum, né, com os plebeus e os peasants, né, da região. No passo 3 você tem que determinar quais são os seus atributos entre força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E você fez uma distribuição dos pontos ou você usou... Qual método você usou de distribuição de pontos nesses atributos? Foi compra? Sabe me dizer? Sim, perfeitamente. Eu usei o método da página seguinte, a página 13, que permite que se compre os scores das habilidades de acordo com o sistema de pontos. Eu não vou entrar nos detalhes exatos, mas eu tenho 27 pontos e posso escolher. E Constituição, que é sempre boa para você durar mais, principalmente nos estágios iniciais da carreira de aventureiro. Eu percebi então aqui que você, olhando para você, eu percebo que você inteligência, pelo que eu tô vendo aqui, você também parece ser tão inteligente quanto uma pessoa é forte na média. Ou seja, uma inteligência 11. Sabedoria 11 e carisma 14. Então, você é uma pessoa extremamente carismática e com uma saúde alta. Faz sentido isso? Sim, eu sou medíocre, mas charmoso, mais ou menos isso. Ok. Ah, mas ele parece ser bonito. Nós temos aqui o... Quer falar alguma coisa, Sandoval? Não. Depois eu falo com esse outro personagem. Pra esclarecer. Depois conversamos. Sim, só para esclarecer que eu não tenho nada contra, mas esse meu departamento não está ativo. Não tem problema. Depois a gente conversa melhor. A partir do passo 4, é para você descrever o seu personagem. É aqui que você escolhe o alinhamento, os ideais, bounds, seria traduzido como as ligações, os laços, e os flaws, que são as falhas, e também o background. Vamos lá então. Vendo na sua ficha, Sandoval, o seu alinhamento é neutral good, ou seja, você é bom e neutro. A primeira parte do seu alinhamento, que é neutro, tem a ver com... Você saberia me dizer? Bom, neutral, no caso, é uma referência ao eixo entre a lei e o caos, entre a ordem e a aleatoriedade. Isso é um tanto pessoal, mas o que acontece, basicamente... Me ocorreu agora que eu não perguntei o nome do meu entrevistador, mas depois vemos isso. Mas enfim, essa parte do alinhamento... Eu sou neutro porque eu não tenho particular paixão ou afinidade nem pela lei e ordem, nem pelo caos e pela marginalidade. Eu procuro entender como as situações são e ver qual é a opção mais construtiva, sem me prender necessariamente à tradição ou às regras estabelecidas. Ao mesmo tempo, eu não procuro isso deliberadamente. E sim, eu estou pretendendo investir alguns pontos para aumentar meu atributo de inteligência no futuro. Obrigado por perguntar. A segunda parte do seu alinhamento é bom. O que significa que você é uma pessoa boa? Não sei se eu colocaria nesses termos, mas o que acontece é que, você sabe, a costa da espada é um
uma região muito perigosa. A gente vê muito sofrimento, muita incerteza, muita miséria. E quando você se torna suficientemente consciente disso, acaba querendo poder fazer alguma diferença para poder garantir um pouco mais de conforto, segurança e tranquilidade para as outras pessoas. E acho que isso, de alguma forma, deixou uma marca em mim, como deixa em muitos outros aventureiros. Perfeito. Vamos para os seus ideais, então. Você quer contribuir para o melhor convívio possível entre as diversas raças. Sim, perfeitamente. Como você sabe, a Costa da Espada, como o próprio nome diz, fica aqui no litoral. Nós acabamos recebendo visitantes de muitas regiões, conhecemos gente de muitos povos diferentes, muitas raças. E acho que desde pequeno isso me fez perceber como é fascinante para mim a variedade de jeitos de ser. Existem muitas comunidades diferentes, muitas formas de perceber o mundo, muitos objetivos e ideais. Eu tenho a meta de entender isso da melhor forma possível. Eu não sou muito bom com línguas, mas estou querendo aprender um pouco de cada um que conheço, na medida do possível, exatamente porque acho tão fascinante isso de entender outros povos, outras culturas. Que legal, então você é uma pessoa aberta, você aceita a diferença entre raças, então. Você não tem nada contra o fato de existir outras raças nesse mundo. Entrevistador, quando você cresce, ocasionalmente congelando coisas sem ter o controle, e o pessoal começa a olhar atravessado para você, você percebe que não dá para realmente discriminar muitas pessoas pelo que elas são, né? Elas não têm escolha, assim como eu também não tive. Interessante. A propósito, meu nome do entrevistador é Rafael mesmo, porque eu sou o mestre do jogo, então vai ser Rafael. Perfeito. Prazer em conhecer, Rafael. Os laços que você vai ter são: você procura manter viva a memória e o exemplo de uma pessoa que eu conheci. Eu não entendi, Sim. Peraí. Você procura manter viva a memória e o exemplo de certo herói. Um mártir, talvez, que admira. Ou, alternativamente, pretende algum dia alcançar a honra de se aliar a ele. Sim, é que eu não sei ainda se eu vou algum dia encontrar nossa figura. Eu procurei deixar isso em aberto. Mas é uma pessoa que me inspira muito pelo seu exemplo, pela sua coragem, pela sua compaixão pelos outros. Eu procuro me espelhar no exemplo dela e na medida do possível, estar em sintonia com as ideias dela. E sua falha? Suas falhas, vamos ver, hein? Isso aqui parece uma entrevista de emprego, né? Onde eu pergunto: quais são suas falhas? Não mente sob quaisquer circunstâncias. No máximo, fica quieto. E até isso pode ser difícil. Exigir um saving throw, um save, né? Um salvamento, um teste de salvamento, de sabedoria, talvez. Me explica um pouquinho aí, o que esse tipo de save poderia mudar na sua falha? Bom, um lance de salvamento de sabedoria, um saving throw de wisdom, significa que eu estou meio que em conflito comigo mesmo sobre se eu devo ou não me permitir mentir por um motivo muito forte. Isso é algo que eu meio que me impus por uma questão de coerência com o personagem, com a personalidade. E por que isso? Qual a origem disso? É simplesmente uma questão do que eu vi ao longo da minha vida, né? Muita gente mente por motivos que acham que não tem maior importância e, observando bem, cheguei à conclusão de que isso acaba complicando muito mais do que ajudando no desenrolar efetivo das coisas. Uma posição minha, é uma coisa difícil de mudar. O próximo passo, né, dentro do passo 4 ainda tem aqui um sub-item que é as habilidades do seu personagem, que a gente acabou de entrevistar você em relação a isso. O passo 5º é você escolher os seus equipamentos, certo? Baseado numa quantidade de moedas de ouro iniciais. Mas aqui não diz, ele diz que a sua classe e o seu background determina qual é o seu equipamento inicial, tá? A gente acabou pulando o background aqui? A gente pulou o background. Vamos voltar para o background no passo 4. Você escolheu então, Sandoval, você tem um background, ou seja, um passado de folk hero. Explica pra gente, o que seria um folk hero? Deixa eu dar uma recordada aqui, na página 131. Folk é tipo povo, só que povo era um termo muito mais usado antigamente. Assim. Quando o cara fala assim em inglês, hey folks, tipo, é isso aí? Daí galera! E aí galera? E aí galera?
That's all, folks. Tipo, Então, o Folk Hero é tipo o herói da galera? Ou o herói da... Sim. É o herói do povão. O herói do povão? Tipo a É o Dilma? herói do povão. Tem que fazer assim. Por favor, Rafael. Sandoval carrega uma estrela vermelha no peito. Rafael, não sei o que eu... Atrás na camisa dele tem escrito um 13. Rafael, não sei o que eu fiz, Rafael, mas por favor, me desculpas. Mas enfim, o que isso significa no meu caso? Se o Sandoval tiver um pet, vai ser uma lula. Não, Sandoval, me diga, você tem quantos dedos? Não, Toff, eu não sou ranger nem paladino pra ter uma montaria. Caralho, você montaria uma lula? Ô, louco, meu! Conheço um paladino que tem um tubarão como montaria, mas isso não vem ao caso agora. Vamos lá, então. Vamos pra página 123, vamos acabar com esse background pra gente poder continuar, certo? Certo. Ah, não é a página 123. É 131. Por que tem 123 digitado lá? Eu tenho palpite, mas isso não pode ser falado em companhias... Ok. Habilidade com animais e você tem habilidade de sobrevivência, certo? Sim, de sobreviver ao relento, sim, isso mesmo. Certo. Que engraçado, né? Olha como esse tipo de habilidade combina com as habilidades dos políticos. Saber lidar com animais e sobrevivência, né? Perfeito. Nós temos aqui também proficiências Ele em ainda tem ferramentas. carisma alto, hein? E carisma alto. É pro povo e pelo povo, né? Rafael... Ele vai chegar na cena e vai começar a música. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Rafael, eu quero deixar registrado que eu não sou desse PT de que vocês tanto falam. Mas o PT nem sei o que é isso. PT é partido do Tarrasque. Eu preferia deixar as minhas crises de consciência para depois já começar a aventura, mas tudo Por um mundo com mais destruição. Ai, Partido do Tarrasque. tá ótimo. Não, PTB, Partido do Tarrasque na bota. Tá. talvez haja uma explicação de por que o Tarrasque está na bota. Talvez tenha sido para evitar que ele fizesse alguma coisa. Faz sentido. Muito bom. Ok. Deixa eu te questionar então, Sandoval, sobre suas proficiências em ferramentas. Você pode ser que tipo de proficiência você tem? Bom, como eu tenho um certo interesse por idiomas estrangeiros, eu resolvi aprender a escrever também. Por isso eu tenho ferramentas de calígrafo e por motivos vários tenho também uma pá, um pote de ferro, uma bolsa com os componentes materiais para os meus lançamentos de feitiços. E como o feitiço nem sempre garante o dia a dia, eu também tenho algumas armas. Uma balestra de uma mão só, 2 adagas e um kit de cura. Isso realmente quebra muito galho de vez em quando. Sim, e um cajado de madeira que eu uso ocasionalmente para lançar feitiços. Cajado? Por que um cajado? Cajado. Bom, pra falar a verdade é que eu não tinha dinheiro para um foco de feitiço mais caro. E você também possui, pelo que eu posso ver na sua bolsinha lateral, 10 moedas de ouro mais ou menos aí dentro. Acertei? Agora são 5. O cajado era mais caro do que eu esperava. Interessante. Ok, perfeito. Vamos voltar então para a página
14 do livro, onde você já apresentou seu background, e agora indo para os equipamentos que você já me apresentou. Vamos então para a sua classe de armadura, o que protege o seu corpo de possíveis impactos, magias, etc. Estou vendo aqui na sua ficha, Sandoval, que você tem uma armadura de 11 de Armor Class. Provavelmente esse 11 Armor Class é 10 do seu próprio corpo, né? E 1 por causa da sua destreza, que você é um pouco ágil, certo? É exatamente isso. Eu pretendo no futuro pegar proficiência com armaduras, mas por enquanto eu sou realmente até bem vulnerável para um aventureiro. Oh, interessante. O próximo passo são armas, que você já apresentou, que é uma besta, que é uma arma à distância, correto? Correto. E que dispara dardos à distância, e o seu cajado, que é uma arma corpo a corpo. Você usa o seu cajado para combate corpo a corpo também? Ou é só para lançamento de feitiços? Eu não tinha pensado nisso, talvez eu venha fazê-lo no futuro, mas eu tenho uma tendência a depender mais das adagas e da balestra mesmo. Ah, entendi. Perfeito. Vamos então para a página 15 do livro? Perfeitamente. O passo 6 se chama Come Together Right Now. Não. Over me. Come Together é tipo, juntar as coisas, né? Ele fala que a maioria dos personagens não trabalha sozinho, né? Cada personagem vai trabalhar junto com uma party, um grupo de aventureiros. E foda-se esse passo porque a gente precisa discutir sobre ele agora. Perfeito? Perfeito. Pera aí, deixa eu chegar aqui no humano. Página 29. Halfling é cabeçudo. Aí, beleza. Humanos. Aqui tá dizendo então que o humano... Então vamos lá para suas características de humanos, né? Sandoval, você é um rapaz de 32 anos, olhos azuis, 1,60 m, é um pouco baixinho para um ser humano, não é não? Eu prefiro pensar que eu sou eficiente em termos de pessoa por centímetro. Perfeito. 55 quilos e a sua pele é parda, o cabelo ruivo. Nós temos aqui que dentro das sub-raças de um humano, você é uma delas, né? Que é a... Na página 31, eu sou um Tetirian. Tetirian, vocês estão amplamente espalhados por toda a costa das espadas, a Sword Coast, certo? Exatamente. Que é o lado oeste de Faerun. Não sei se tem a tradução para português essa palavra, do mundo de Faerun. Você fala Faerun. Faerun, ok. Então, exatamente, você está dentro dessas qualidades dos Tetirians. Médios, de altura, tem uma pele meio... um pouco mais escura, né? Um pouco mais escura do que a pele branca. Sim, nós somos bem bronzeados de uma forma geral. Bronzeados e com olhos azuis, perfeito. Tá aqui na descrição do livro. E o seu jogador Olavo tratou de cuidar direitinho de você nesse ponto. Vamos entrar então agora nas características. Traits seria... Qual que seria a tradução de traits? Eu chamaria de características mesmo. Características dos humanos, ok. Pode chamar de traços, mas características fica melhor. Beleza, características. Nós temos aqui que todas as suas habilidades, os seus atributos aumentam em 1. Só que é exatamente aqui que você resolveu pegar um talento, uma feat, no lugar desse tipo de característica, correto? Exatamente. Bem no canto de baixo da página 31, você pode ver que tem uma regra opcional que permite que, em vez de aumentar todos os atributos de um humano em 1, se prefira pegar um feat. Me chamaram a atenção muito recentemente que pode ser que haja outras consequências também. Isso é algo que eu preciso refletir melhor. Você quer me contar um pouco sobre esse seu talento, então, que você tem? Sobre esse feat? Isso. Sim, eu peguei o feat de curandeiro, o healer, como se diz em certas línguas. Na verdade, tipo assim, quem pegou o feat de curandeiro foi o Olavo, né? Você agora tem esse talento, correto? Sim, ele me fez esse favor, é verdade. Tá. E que talento que você tem? O que esse seu talento te fornece? Ele me dá uma certa facilidade para usar um kit de curandeiro para recuperar, para estabilizar quem está perto de morrer e ajudar a inclusive ganhar mais um ponto de vida, um hit point. Além disso, eu posso usar o mesmo kit de curandeiro para uma pessoa que não está prestes a morrer ganhar um certo número de pontos de vida.
um D6 mais 4, para ser mais exato, mais o número de hit dice dessa criatura. Para um aventureiro seria o número de níveis total. Ok, mas faz uma média pra mim, porque eu não sou muito bom em matemática, assim, sabe? Faz uma média pra mim, mais ou menos você vai curar mais ou menos quanto de alguém que você... Como é que é feita essa cura? Você tem que encostar na pessoa? Me explica melhor. Não é uma coisa instantânea, eu tenho que realmente tratar dela. Bem no esquema de primeiros socorros. Ah, entendi. Em média, dá pra curar de 5 pontos de vida, se for uma pessoa comum que não tem vocação para aventureiro, ou tipicamente em média uns 8 para alguém com um pouco mais de experiência. Existe algum nome para esse seu tipo de talento ou não? É só talento de cura? Você pode chamar de Fit Healer, mas eu chamaria de talento de curandeiro. Eu chamaria de SUS. Ok. E depois você vem falar que ele é que é do PT, né? Isso quem falou não fui eu. Ok. Quem falou isso? Ouço vozes. Nós temos aqui então a idade, a gente já discutiu que você tem 32 anos, o seu alinhamento a gente já discutiu, você é um neutro e bom. O seu tamanho é médio, mas você tem ali mais ou menos 1,60 m de altura. A sua base de velocidade é 30 pés, ou convertidos isso em metros dá mais ou menos 6 metros, correto? Desculpa, 9 metros, falei errado. 9 metros. Isso. E você pode falar, ler e escrever a língua comum, que é essa língua que nós estamos usando agora, nesse exato momento. E você possui mais algum tipo de língua que você sabe falar? Eu procuro aprender o que for possível de outras línguas, mas a única que eu realmente tenho alguma fluência fora o Common é o Dorvish, a língua dos anões. Ah, mas isso não é a sua raça que te forneceu isso. Você não nasceu sabendo essa raça, essa língua. Você aprendeu por causa de outras coisas. Sim, parte do meu background. A parte do background, perfeito. Vamos lá. Então, assim a gente fecha então a raça do Sandoval. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Ah, magia! Vamos então agora para a classe. Desculpa, isso, a classe, né? A classe de feiticeiro do Sandoval Miels. Que estamos aqui hoje, nessa noite, embaixo dessa lua cheia maravilhosa, em volta com essas pedras runísticas incríveis. Nós temos então agora aqui vamos analisar a classe que é feiticeiro, ou sorcerer, no inglês. Do Sandoval Miels. Sim. Qual que é a página do livro do Player's Handbook, Sandoval? Página 99, Rafael. 99. Vamos lá. 99. Opa, mas que foto bonita, hein? Parece, inclusive, uma pessoa da sua raça, não? Esse humano da foto parece ser um humano da sua raça, a pele meio bronzeada, ou é um outro tipo de sub-raça de humano? Enfim. Não, pode ser realmente um títerin como eu. Né? Interessante. Ok, então você tem aqui, vamos lá. Magia... Bom, o que é na verdade um feiticeiro? Vocês poderiam me resumir rapidamente o que é um feiticeiro? Bom, a diferença entre um feiticeiro e um mago pode ser um tanto sutil, pelo menos para quem não está muito versado nos caminhos dos aventureiros. Mas a diferença básica é que um feiticeiro nasce com o potencial de usar magia, enquanto que um mago tem essa aptidão, mas precisa aprendê-la, precisa estudar, preparar grimórios e desenvolver esse talento. Ele tem o potencial de aprender muito mais feitiços do que nós, feiticeiros. Mas nós temos um talento inato para manipular nossos feitiços de uma forma mais instintiva. É interessante, Sandoval, que você fez esse comentário agora sobre a sua classe. Me responda essa pergunta, se você puder, por favor. Ou alguém da plateia que estiver nos ouvindo. Você acha que a corrupção nasce com a pessoa ou ela é desenvolvida ao longo da vida dela? Eu! Deixa eu falar! Eu quero falar! Talvez seja melhor ceder a vez para o colega? Diga, você, mocinha, você mocinha do fundo, tem opinião? Tô descendo, calma aí! Palmas para ela!
Obrigado. Qual é a pergunta? Você acha que a corrupção nasce com a pessoa ou você acha que a corrupção ela é desenvolvida ao longo da vida dela? Acho que depende, né? Depende de com quem ela foi criada, depende com quem ela, onde ela nasceu, depende de o que ela teve, depende de muitas coisas. Não. Muito obrigado, depende de muita paciência pra poder ouvir essa sua resposta. Muito obrigado. Você pode voltar lá pra plateia? Vamos continuar a entrevista que ficou. Obrigado. Ah, Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, tá? Um beijo, mãe. então tio. manda Tio. isso. Os deuses vão levar. Os deuses, escutem essa pobre senhora aqui, levem os beijos pra mãe dela. Ok, vamos lá, Sandoval. Entrevistador sofre, né? Faz parte, mas tudo bem. É assim, né, que funciona. Mas sim, você ia me perguntando sobre o que eu penso sobre a origem e a natureza da corrupção, Rafael? Você pode pular essa pergunta se você quiser. Só foi uma piada sem graça que eu fiz na meio da entrevista pra poder quebrar um pouco o gelo. Ah, que pena. Eu achei que você talvez tivesse umas 2 horas pra falar sobre o assunto. Mas fica pra uma outra vez, então. Eu adoraria. Vamos marcar. Perfeito. Entrando aqui então nas como se cria um feiticeiro, assim como o Olavo te criou, Sandoval. Você por acaso seguiu o Quick Build, ou seja, a construção rápida Desculpe, o Olavo seguiu a construção rápida pra te criar, ou ele foi construindo você pedaço por pedaço? Não, o Olavo me fez a gentileza de seguir o processo estendido. Ótimo. Examinou as opções e procurou dar uma certa sintonia fina nas minhas características. Perfeito. Eu tô vendo aqui então que o seu Hit Dice, que é o dado de pontos de vida seu, é um D6, correto? Sim, isso é automático. Um sorcerer sempre tem um D6. Nós não somos guerreiros no sentido físico da palavra. Talvez no futuro eu pegue algum nível de fighter ou coisa parecida, mas por enquanto o que eu tenho são D6 mesmo. Tá, entendi. E como estou em início de carreira, só tenho um. E aí, no nível 1, você tem esses 6 pontos de vida iniciais por causa do dado de 6 faces, mais o bônus de constituição, que são 2, te concedendo 8 pontos de vida. Exatamente. Perfeito. Está marcado corretamente aqui na sua ficha. De acordo, vamos continuar. Bom, em termos de proficiências, eu percebo que você está usando essa... Como é que... Eu não entendo a moda, né? Eu não sou um cara da moda. Você poderia me descrever o que você está vestindo? Não é uma armadura, dá pra ver que não é uma armadura. Essa roupa te concede algum tipo de proteção? Ou ela é só estética? Não, é uma roupa funcional que realmente é até bem comum. Ela é uma roupa de tecido, talvez um linho ou algodão, que simplesmente me protege dos elementos. A armadura é algo que eu tenho intenção de aprender a usar no futuro, mas isso talvez fique lá pro 5º nível, alguma coisa assim. Armas, percebo que você tem algumas aí perto da sua cintura, talvez algumas na mochila, mas isso já foi falado, não vamos mais gastar tempo com isso. E olha só que interessante, você tem proficiência nas rolagens de salvamento de constituição e carisma, ou seja, você é uma pessoa carismática, com uma saúde boa, então você tem, além disso, você tem vantagens para conseguir se livrar de situações que envolvam o uso desses seus atributos. Muito interessante. Sim, eu tenho uma tese particular de que essa proficiência em Constituição, especificamente, tem relação com a origem dos meus poderes arcanos. Eu não sei se você sabe que alguns de nós têm uma tendência a causar efeitos colaterais indesejados quando alguma coisa dá errada no lançamento de um feitiço. Meu palpite é que isso traz algum tipo de efeito fisiológico que faz com que nós acabemos pegando uma certa tolerância. Isso, Sandoval, me responde uma pergunta aqui. Sim. Se alguém solta um peido muito fedido, que tipo de save tem que rolar? Constituição. Então tá, pra não fazer cara feia, é isso? É uma coisa mais visceral, na verdade. Quando você respira miasmas muito aversivos, isso traz uma reação no seu estômago que pode levar a outras consequências indesejáveis. Se você tem uma boa constituição, consegue lidar melhor com isso e rolar com o impacto, por assim dizer. Quem sabe eu testo um dia, né? Vamos lá. Espero que habilidades. O Olavo deve ter selecionado 2 habilidades para você, além das habilidades do seu background, que é o Folk Hero, né? O herói do povo. Quais outras habilidades você possui? Quais outras perícias ou skills o Olavo selecionou para você?
Sim, ele tinha uma escolha entre 6 perícias específicas. E acabou escolhendo insight e religião. O que seria insight? Intuição? Insight é uma palavra bem interessante. A grosso modo pode ser traduzida como percepção intuitiva. É um certo talento para ver as coisas e perceber o que não está imediatamente evidente nelas. Ah, entendi. É uma percepção de outros sentidos que não envolva som ou a visão. Um pouco isso, mas também a capacidade de ver relações lógicas e fazer deduções que não sejam imediatamente evidentes ou que não sejam particularmente seguras. Perfeito. Bom, é um insight, né? Insight, a palavra diz, a gente usa essa palavra insight é insight. Sim, por sinal, isso tem relação com a minha outra proficiência de perícia, de religião. Se você tiver uma outra meia hora, uma hora dessa, eu te explico sobre o uso religioso da palavra insight. É fascinante, acredite. Acredito. Vamos marcar. Mais uma, hein? Religião. Você estudou, então, religião? Ou você entende um pouco de religião? Faz parte do seu background? Não, né? Esse não faz parte do seu background de religião. É mais ou menos conexo. Como eu conheço muita gente nessa área litorânea e procuro manter contato com pessoas de todas as camadas da vida, acabo aprendendo muito sobre crenças diversificadas também. Isso me despertou um certo interesse e procurei me manter informado a respeito. Muito bom. Vamos então para os equipamentos já foram falados. Vamos então para agora para a parte de spellcasting, né? Ou habilidades em fazer magias. Uma coisa muito interessante de versões mais recentes do sistema D&D é que agora os cantrips são ilimitados. Para sócios como eu, isso é realmente muito atraente. Cantrips, peraí, vamos lá. Você falou cantrips, mas quem tá nos ouvindo agora talvez não entenda o que é cantrips. Cantrips, o que seriam cantrips? Cantrips são um nome afetuoso para feitiços de nível 0. A principal característica deles é que eles não precisam ser preparados com antecedência. Você não tem uma quantidade limitada de usos deles, desde que você saiba lançá-los. Ah, entendi. É basicamente como andar. Ou algo assim. gritar. Você pode potencialmente passar o dia todo lançando os cantrips que conheça, se você é um spellcaster de algum tipo. E isso realmente tornou muito mais eficazes os spellcasters nessa edição do D&D. Se eu não me engano, na versão anterior também, mas não sei, eu não ouço falar muito dela. As pessoas evitam falar muito dela por algum motivo. E eu escolhi com bastante... Aliás, o Olavo escolheu para mim com bastante carinho essa seleção de feitiços, inclusive os cantrips. Então vamos lá, você vai apresentar quais foram os cantrips que você sabe fazer, é isso? Exatamente isso. Por favor, Sandoval, você poderia se levantar e fazer uma pequena demonstração, já que essas magias não te custam nada? Perfeitamente, por que não? Palmas para o Sandoval. Bom, na página 260 você encontra o meu primeiro cantrip na ordem alfabética. Ilusão menor. Por favor, estou ansioso para ver o que ela faz. Veja atrás de você nesse momento. Olhar para trás de mim agora? Não, espere um segundo. Agora. Lancei uma... Meu Deus! O que é isso? Uma ilusão sonora. Quando é lançado no momento certo, tem esse efeito desorientador, como você pode ver. Tendo critério, você pode mudar o rumo de uma situação de combate usando esse feitiço. Olha só. Também pode ser usado para efeitos visuais. Ilusões são coisas muito poderosas quando são difíceis de distinguir do que é real. Outro feitiço meu é prestidigitação, da página 267. Ok, estou aqui nela. Também é um feitiço simples, despretensioso, mas muito versátil. Com ele eu posso lançar efeitos sensoriais diversos, apagar ou acender pequenos fogos e limpar ou conspurcar objetos que não sejam muito grandes. E alguns outros efeitos pequenos. Deixa-me demonstrar aqui nesse torrão de feno. Por favor, estamos ansiosos. Percebe como ele fica completamente poluído, empoeirado de um momento para o outro. E agora
E agora eu posso desfazer o efeito. Uau! Fantástico! Incrível! O outro cantrip meu, acho melhor não demonstrar nesse momento. Eu vou te pedir para confiar na minha palavra. Ele Qual não seria? É o raio congelante. Ele é Uau, muito- parece sinistro. Ele é bem efetivo. Ministro. Ele é bem efetivo, mas eu procuro guardá-lo para situações de combate, por motivos que devem ser bem claros. Pô, mas a gente não poderia demonstrar. Você não poderia demonstrar simplesmente atirando nesse feno? Sim, claro, por que não? Aê! Com licença. Nossa! Parece que ele acabou de passar por uma geada, não parece? Parece, gelou. Incrível, incrível. Isso se pegar uma pessoa, então machuca. Sim, não é nada particularmente fatal no primeiro uso, mas quando vai se juntando, se acumulando o efeito, realmente pode ser bem desagradável. Ah, muito bom. Olha aí, dá pra fazer, dá até pra servir uma bebida gelada com isso, né? Interessante. Sim. E por fim, o meu último cantrip é o Shocking Grasp. Eu não decidi ainda como traduzir isso, mas enfim, me permite fazer um choque elétrico em aquilo que eu toco imediatamente. É bom como última defesa. Que interessante. Dá pra demonstrar? Em quem? Alguém da plateia aí gostaria de levar um choque rapidinho? Não vai doer nada. Eu! Vamos pular essa parte, por favor. É muito perigoso, Sandoval? Eu não me sinto bem fazer isso em uma menina indefesa como essa. Mas é possível você... Eu sou simplesmente- indefesa! Cusão! É possível, Sandoval, demonstrar assim, pra gente poder visualizar essa sua magia sem que você encoste alguém? Não, pensando bem, eu mudei de ideia. Vem cá, menina. Lembre-se que seu alinhamento é neutro bom. Seu alinhamento é neutro bom, hein? Não se esqueça, Sr. Sandoval. O que ele vai fazer comigo? Não, o Rafael tem razão. Nada, desculpe aí. Outra hora a gente conversa. Peraí, Sandoval, eu tive uma ideia. Crie uma... Use a sua prestidigitation. Digitação. Isso, é isso aí. Pra criar alguma coisa pra ela poder levar. Vai. Vou levantar um chumaço desse torrão de feno e transportar até a mão dela como lembrança. Oh. Vamos continuar então para as magias de nível mais avançados, porque essas de Eu Fênix ganhei um daí... torrão de feno! Congelado, minha querida, congelado. Aposto que você nunca viu nada congelado em sua vida que não fosse da natureza. Guarde isso como se fosse Eu a tenho última geladeira em coisa. casa, seu estúpido! O quê? Essas coisas existem aqui na Costa das Espadas? Pois é. Não A sabe gente nada de maluca. magia. Gente, isso, cada novidade que aparece. Mas sim, prosseguindo, Rafael. Fora os cantrips, eu tenho feitiços nível 1 também. Tá. Um feiticeiro em início de carreira, além dos cantrips, só conhece 2 feitiços de nível 1. Além de só conhecer 2, ele também só pode lançar feitiços nível 1 2 vezes antes de precisar de uma pausa de descanso mais longa. Perfeito. Isso, à medida que nós ganhamos experiência, esses limites são estendidos, mas é a minha situação inicial como aventureiro feiticeiro. E quais seriam esses feitiços nível 1? No meu caso, são a palavra de cura e a nuvem de névoa. Isso me deixou intrigado. Como é que um feiticeiro tem palavra de cura no magia de nível 1? Faz sentido isso? Mas sim, na minha opinião faz sentido. Mas existe na lista de magias do feiticeiro palavra de cura? Existe. Você pode conferir aqui um segundo. Interessante. E quando eu olhei a esse- sua ficha, Sandoval, estranhei você ser uma pessoa que pudesse curar. Qual que é a página? Vou sim.
Não, paciência. Talvez tenha pegou errado sem querer, mas ó, entre a lista de magias de nível 1 do feiticeiro, só deixa eu dar uma lida rapidamente aqui. Página 209. Não são muitas magias, mas nós temos Burning Hands, mãos flamejantes, Charm Person, sei lá, jogar um charme na pessoa. Sim. Orbe Não é o cromática, charme! Esfera cromática. esfera cromática, Spray de spray cores. colorido, nossa senhora, compreender línguas, detectar magias, disguise self, se disfarçar, Isso. expeditious retreat, basicamente É uma fuga acelerada. fuga acelerada, dá no pé, né? Dá no pé. Isso. False life, vida falsa, featherfall, queda de pena, Sim, para você poder cair sem se machucar de alturas maiores. fog cloud, nuvem de Nuvem de nevoeiro. nevoeiro, Sim, ele é bom Jump, para pulo. desorientar grupos. Jump é pulo. pulo. Feitiços ofensivos, mas tem alguns de ilusão também. Perfeito. Bom, depois você então substitui, peça para o Olavo, depois você peça. Então, como vocês podem ver, o feitiço de nuvem de nevoeiro causa uma esfera de nevoeiro, que no caso centraliza bem na entrada da plateia, que impede a visão e desorienta. E dura cerca de 1 hora, se eu decidir me concentrar por esse tempo todo. E tem um raio de cerca de 6 metros. É muito bom para situações em que você enfrenta grupos maiores, para desorientar os adversários e impedir que eles se organizem muito. Pelo que eu estou vendo aqui, esse fog cloud, essa nuvem de neblina, ela não causa dano nenhum. Não causa. Ela impede a visão, mas ele não. Minha. Na verdade, só mais adiante é que eu posso realmente aprender as técnicas para lançar feitiços de componentes verbais sem o componente verbal. É uma habilidade que feiticeiros têm, mas não ainda no nível 1. Ah, entendi. Então, na verdade, foi uma grande... Não deixe ninguém saber que a gente tá... Tem uma coisa que não foi descrita, uma coisa que ficou faltando, que é uma coisa extremamente importante. Você colocou aqui coisas que eu queria entender. Você colocou no backstory você colocou lá, Defining Event. E aí você colocou... Desculpa, isso foi algo que o Olavo pegou do livro? Ou foi algo que o Olavo escreveu... Isso tem ligação com o meu background.
tenho certeza que eu vi alguma coisa lá a respeito. Um segundo. Tá, na verdade, o que eu vou pedir pra você, Sandoval, é que você peça para o Olavo descrever um background pra você que não seja simplesmente uma dica de background, mas que seja um background real. Tá? Aqui parece ser muito uma sugestão, de background do que um background real, sabe? Sim. Certo, vou conversar com ele. Vamos ver se a gente dá mais forma a isso. E pra finalizar, nas características adicionais da sua ficha, tá escrito assim: Rustic Hospitality. Sim, hospitalidade rústica. Isso tem a ver com o background? Sim, isso é uma vantagem direta do background que ele escolheu pra mim, na página 131. Ah, entendi. Desculpa, vou pedir para você conversar com o Olavo para que vocês desenvolvam esse background de forma um pouco mais elaborada. Tudo bem? Perfeitamente. Sandoval Miels, você gostaria de compartilhar conosco mais alguma informação antes de a gente chamar o próximo convidado? Não, eu agradeço muito pela oportunidade de me manifestar e passo a vez para os meus colegas de grupo de aventureiros. Então esse foi o nosso querido aventureiro Sandoval Miels, um humano Tetherian, feiticeiro nível 1, neutro e bom, herói do povo. Viva a revolução! Viva!